Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 20º episódio do Decreto-Lei número 3.689, o Código de Processo Penal. E hoje nós vamos dos artigos 476 até o artigo 493. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 12 dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3º. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida reinquirição de testemunhas já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º. Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único.
Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão na sua elaboração. O presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1, a materialidade do fato; inciso 2, a autoria ou participação; inciso 3, se o acusado deve ser absolvido; inciso 4, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1, causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 2, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. Parágrafo 6º. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho, e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Artigo 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se,
pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código, assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Seção 14 da sentença. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, inciso 1, no caso de condenação, a linha A, fixará a pena base, a linha B, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. A linha C, imporá os aumentos ou diminuições de pena, em atenção às causas admitidas pelo júri. A linha D, observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. A linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. A linha F, estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Inciso 2. No caso de absolvição, a linha A, mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. A linha B, revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. A linha C, imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para a outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 2º. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Decreto-Lei número 3.689 do Código de Processo Penal. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau!